Cara, você já parou pra pensar por que tá tão difícil namorar hoje em dia? Eu tava entrando nessa discussão esses dias, nesse assunto com a minha esposa, sobre o porquê que tá tão difícil namorar hoje em dia. E a gente tava conversando sobre isso e a gente analisou várias coisas. Porque no mundo hoje em dia muitas coisas mudaram do que era lá no passado e hoje em dia as pessoas não querem formar as mesmas famílias, não querem ter o mesmo compromisso que elas tinham lá atrás e o mundo tá uma bagunça, tá uma loucura. E nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco, eu quero ter um bate-papo aqui entre eu e vocês sobre esse assunto. Cara, se você parar para analisar na geração que a gente está vivendo hoje, as pessoas elas não querem saber mais de relacionamento. Mas por que isso aconteceu? Porque o mundo ele criou um padrão onde as pessoas só querem ficar. Elas querem ficar nessa aí de, eu fico com essa, fico com aquela, não precisa namorar, não precisa levar nada a sério. Só que isso é algo que prejudica e muito a sua saúde emocional, prejudica a sua vida, porque quando você chegar lá na frente, todas essas coisas que você já passou, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, não valia a pena ter feito tudo isso. Não valia a pena. Por mais que você lá na frente vai agradecer pelas coisas que você aprendeu, seria algo que você evitaria e não precisaria fazer se você soubesse de tudo isso. E as pessoas hoje em dia, elas estão buscando pessoas perfeitas. Como assim? Elas querem entrar num relacionamento, elas analisam os defeitos da outra pessoa. Elas esquecem de olhar para si próprio e ficam analisando os defeitos da outra pessoa. E se a outra pessoa tem uma coisa que ela não concorda, automaticamente ela já desclassifica essa pessoa e não quer saber de mais nada. Só que a verdade é que se a gente parar para analisar qual que é os nossos defeitos e as coisas que a gente erra, cara, se colocar na balança, a gente erra o tempo todo. E se você for olhar sempre assim para as outras pessoas, você não vai conseguir entrar no relacionamento. E aí a gente traz esse tema, por que tá tão difícil namorar hoje em dia? Não é que tá difícil, é porque as pessoas, elas querem alguém perfeito. Elas querem encontrar a pessoa perfeita pra casar, pra namorar, pra ter um relacionamento. Só que deixa eu te falar aqui uma coisa, essa pessoa não existe. Quando eu casei com a minha esposa, amor, a gente tem quantos anos que tá casado já? 3 ou 4? Isso, vai fazer 4. Vamos fazer 4 anos de casado. Quando eu conheci a minha esposa, eu era um cara que ia pra festa, eu era um cara que bebia todo final de semana, saía pra festa todo final de semana. Eu morava na casa dos meus pais, não tinha nada na vida, só queria saber de farra, gastar dinheiro comprando roupa. E aquelas amizades que você já sabe, não te leva pra lugar nenhum. E quando eu conheci minha esposa, eu tava nessa fase de fazer festa, de ter essas coisas. E quando a gente se conheceu, nenhum de nós dois era perfeito. Eu tinha problemas emocionais que eu carregava de tempos atrás. Ela tinha problemas emocionais que também carregavam. Só que a gente não deixou isso nos impedir quando a gente começou o nosso relacionamento. O que a gente analisou no começo do relacionamento? Quando você encontra uma pessoa, a primeira coisa que bate, onde você fala assim, nossa, eu gostei dessa pessoa, deu um match. Não é que deu um match, é porque a energia de vocês é parecida, vocês têm histórias parecidas, vocês viveram coisas parecidas, vocês têm famílias parecidas, e isso faz parecer que vocês nasceram um pro outro, que é uma alma gêmea, mas isso é tudo questão de frequência. E quando a gente se conheceu nesse nível, cara, com um mês praticamente que a gente estava conversando, a gente já começou a namorar. E assim que a gente começou a namorar, eu falei pra ela que eu ia abrir mão de tudo que eu faço, eu ia ser uma pessoa diferente pra ficar junto com ela, mesmo ela não acreditando em mim,
mesmo ela não acreditando em mim, porque pensa uma mulher que tá assistindo esse vídeo. Imagina você mulher, o cara fazer essas loucuras e falar pra você que ele vai mudar por sua conta. É difícil de acreditar, não é? Então, ela acreditou. Ela acreditou tanto que quando a gente estava namorando e a gente conseguia se ver uma vez na semana, muitas vezes a gente ficava em ligação por madrugadas e porque a gente gostava muito de estar um na presença do outro. E pelo fato dela morar na casa dos pais dela, dos pais dela, e eu morar na casa dos meus pais, e eu trabalhava também, não tinha como a gente se ver todo dia, porque os pais dela era bem rígido na época, e eles não aceitavam esses negócios, todo dia vai ficar vindo aqui em casa, e eu também era uma pessoa bem sistemática que não gostava disso, de todo dia ficar na casa das pessoas. E nesse processo, a gente conseguia se ver praticamente uma vez na semana, que era nos domingos. E eu comecei a falar pra ela que assim não tava dando, que a gente tava ficando, e ela reclamava muito que sentia saudade. Então, eu tomei uma decisão, e nessa decisão eu falei pra ela que eu ia falar pros pais dela, que a gente ia morar junto, que eu ia lá na casa deles conversar com ela. Mas antes disso, quando a gente começou a namorar, eu fui na casa dela, pedi os pais dela, pedi pra namorar com ela, pra eles me conhecer, tudo certinho. E depois disso, um mês depois, eu fiz outra visita pra eles, falando que a gente ia morar junto. Isso tudo tinha 2 meses, né, amor? Isso. 2 meses que a gente tava namorando. Nem 2 meses completo, era 1 mês e pouquinho. Sim. E aí, eu fui na casa dela, conversei com os pais dela e falei que a gente tava pensando em morar junto e tal, tal, tal. E aí eles falou assim, mas vocês vão morar na onde? Ela topou ir pra casa dos meus pais, morar comigo em um quarto, que eu morava lá, até a gente conseguir construir, organizar pra gente se mudar pra um lugar melhor, onde estaria só nós dois. E passou um tempo, a gente ficou aproximadamente ali, acho que foi 3 a 5 meses, mais ou menos, até a gente conseguir encontrar um estúdio. Um estúdio é um lugar, é um quarto grande, onde tem cozinha, quarto e banheiro, tudo num cômodo só. A gente mora aqui em Londres, e a gente encontrou esse lugar e a gente foi morar pra lá. E aí, nisso, ela já estava grávida da minha primeira... Ela engravidou quando a gente morava na casa dos meus pais ainda. Ela engravidou e começou todo esse processo. E a gente tá aqui hoje, 3, 4 anos, e a gente já tá com 3 filhas. 3 filhas. Só que se eu tivesse olhado pra ela e ela tivesse olhado pra mim lá no início, nenhum de nós dois teria escolhido um ao outro. Mas por que que a gente escolheu um ao outro? Porque a gente resolveu dar uma chance. Uma coisa que eu vou falar que você precisa anotar e gravar na sua mente é que o homem e a mulher perfeita você não vai encontrar pronto. O homem e a mulher perfeita você tem que construir do seu lado. O homem que você quer ter ou a mulher que você quer ter, você precisa construir essa pessoa do seu lado. Não adianta você ficar aí na sua vida esperando achar essa pessoa pronta. Tem coisas que você pode fazer no seu dia a dia que vai te ajudar a encontrar uma pessoa que tá quase do jeito que você quer, mas ainda não vai estar no nível que você está procurando. Coisas que você pode fazer. Você pode começar a ser praticamente a pessoa que você quer encontrar. Como assim? Vou te explicar melhor. Se você quer uma pessoa que cuida da saúde, então comece a treinar. Se você quer uma pessoa que não vai pra festa, pare de ir pra festa. Comece a frequentar ambientes melhores, ambientes mais clássicos. Começa a frequentar ambientes mais finos. Então, a pessoa que você quer encontrar, você precisa mudar essa frequência sua. Por quê? Porque se você não mudar, imagina você encontrando uma pessoa que tá no nível que você quer, uma pessoa que não bebe, não fuma, vai pra igreja, que é do bem, que é uma pessoa honesta, e você faz tudo ao contrário. A primeira conversa que você tiver com essa pessoa, não vai rolar nada, porque não vai ter match com essa pessoa. Então, cara, para de procurar a pessoa perfeita, porque essa pessoa você não vai encontrar. A pessoa perfeita você precisa construir. Você precisa estar ali, ó, do lado, ter paciência, ter sabedoria para lidar com a outra pessoa e não desistir. Se você é homem, principalmente, cara, não desista do seu casamento. O namoro, o noivado é
tudo pra dar errado, faça de tudo pra dar errado, teste a pessoa ao máximo, mas depois que você casou, cara, não tem mais volta. Você tem que dar a vida pela essa família sua. Você tem que dar a vida pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo que você tem. Cara, não adianta você ficar procurando pessoa perfeita, porque você não vai encontrar. Se torne aquela pessoa que você quer encontrar, que aí você vai encontrar uma pessoa mais ou menos parecida com você. Mas a mulher que você quer, ou o homem que você quer, você precisa construir todos os dias, com paciência, com sabedoria. Se você entender que o relacionamento não é só entre você e a sua esposa, mas sim é um triângulo onde está conectado primeiro Deus no topo, você na outra ponta do triângulo, que é o homem, e a mulher na outra ponta do triângulo. Juntando esse triângulo, vocês formam um casal. Então, quando você entra num casamento que você faz uma aliança com o Senhor, não é só com o seu parceiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que ainda não encontrou um relacionamento. Para aquela pessoa que tá buscando a pessoa perfeita ou que fica nessa pegação do mundo. Isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Vira homem, vira mulher, aprenda a se comportar. Coisa de festa não vai te levar a lugar nenhum, só vai acabar com a sua saúde lá na frente. 1.051.200 horas. 120 anos, esse é o tempo que Deus determinou para cada um de nós. Me diz aí, o que você vai fazer com a sua vida? Você vai viver uma vida medíocre ou vai construir algo grande com a pessoa que você ama do lado? Ter uma família, construir coisas extraordinárias? Ou você vai ficar vivendo essa vida de balela? Até o próximo vídeo.